Muito bem, meus amados. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você para acompanhar a leitura que eu vou fazer no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Muito bem, meus queridos. Olha, em Hebreus, no capítulo 10, olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, é um texto muito conhecido. No verso 25, eu vou ler a partir do verso 19 de Hebreus, capítulo 10. Se sair, sai tarde, é mesmo. Hebreus 10, no verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos meditar nessa palavra aqui. Eu quero destacar, já para a gente ir já guardando aí essas três palavras. Então escreve aí para você gravar bem. Congregar, admoestar e o dia está chegando. Então são três destaques desse texto que eu quero fazer: congregar, admoestar e o dia que está chegando. Três ênfases: congregar, admoestar e atenção para o dia que está chegando. O autor da carta aos Hebreus, os teólogos discutem ainda este assunto e eles não têm uma posição formada com relação à sua autoria. Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Tem uma linha mais tradicional que defende que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Sabe-se que para escrever esse texto tinha que ser um judeu. Um judeu que se converteu ao cristianismo, a Jesus, que crê em Jesus como o Messias. Mas alguns dizem que foi Paulo. Se foi realmente Paulo, realmente se encaixa com a teologia que ela vai ensinando. E o texto, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, e você já vai entender que tem tudo a ver com a pandemia que a gente está vivendo aí, o texto diz que a gente pode ficar tranquilo de acreditar nas promessas de Jesus, porque ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu. E ele diz mais que este véu que foi rasgado, a carne, então a simbologia do dia quando Jesus morreu na cruz, e lá o véu do templo se abriu, se rasgou de alto a baixo. Aquilo tem um significado, tem um propósito. Isso quer dizer que agora o homem tem livre acesso a Deus, porque o véu separava o lugar onde ficava o povo do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que era o lugar que estaria Deus e a sua presença. E aí, rasgou-se o véu, agora todos têm acesso à presença do Pai. Todos têm livre acesso por meio de Jesus Cristo. E o livro de Hebreus ensina sobre este sacerdote que faz a ligação do homem com Deus, que é Jesus, essa ligação perfeita. E Jesus é esse sacrifício único
exclusivo, feito uma só vez e é suficiente, eficaz em tudo. Então Jesus é tudo isso. O autor da carta aos Hebreus vai dizendo isso. Olha, pode acreditar nas promessas e ele chama as pessoas a se aproximar de Deus com um coração sincero, plena certeza da fé, coração purificado da má consciência. E depois ele diz que nós devemos guardar essa confissão pela esperança. Então essa firmeza da fé, o crer nas promessas de Jesus, ele é fiel para cumprir e nós vamos aguardar com esperança. E o texto ainda diz, sem vacilar. Então, ó, escreve aí, não vacile na sua fé, meu irmão. E aí o texto vai dizer, depois de tudo isso, ele diz, consideremo-nos também uns aos outros. Aí vem a preocupação da edificação mútua, um edificando o outro. Isso fala de relacionamento, de caminhar junto, um ajudando o outro nessa caminhada da fé em Jesus Cristo. E aí depois disso, ele vai dizer, é que a gente tem que se estimular uns aos outros, e consideremos uns aos outros estimulando na prática do amor e das boas obras. Aí vem a ênfase, tudo isso eu falei como uma introdução para você entendendo. Aí vem agora a grande ênfase que eu estou dando ao texto no verso 25 do capítulo 10 aos Hebreus. Não deixemos de congregar. Em outras traduções, ele diz assim, não abandonando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Então, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Aí ele vai dizer, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E tanto mais quanto vezes que vai se aproximando o dia. Então, a primeira ênfase aí, congregar. Nós estamos vivendo, e agora você vai entender mais ainda, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja do Senhor Jesus está proibida de se juntar, de se congregar para adorar a Deus. Então a igreja foi proibida. Diferente aqui dos Estados Unidos, que como o estado de Massachusetts, que começou a abrir essa semana, e a primeira instituição aberta, isso foi no país inteiro, foi a igreja. E hoje o presidente Donald Trump, ele expediu uma nota, ontem ele expediu uma nota dizendo que se por acaso algum governador quisesse vetar a abertura das igrejas nessa primeira etapa, ele iria confrontar, enfrentar esses governadores em defesa da igreja. Hoje ele declara que a igreja é uma instituição essencial para a sociedade, para o homem. E ele diz, precisamos de oração. E faz um apelo aos pastores, aos rabinos, aos padres, orem. Orem. Então, ó, igreja é essencial. Infelizmente, no Brasil, não está sendo visto assim. Por que que o presidente Trump vê assim e os governadores começam a agir assim? Porque aqui nos Estados Unidos, aqui a igreja goza de um respeito muito maior e de uma consideração muito maior do que aí no Brasil. E aqui, o presidente Donald Trump, diferente do presidente da situação política, né, do Brasil, o Donald Trump é de direita. E o pessoal de direita defende família, igreja, Deus, a ordem e por aí vai. Mesma coisa do Brasil. A direita no Brasil defende Deus, igreja, família, por aí vai que a gente já sabe disso aí. Então, a questão aí não é só ser esquerda ou direita. A questão é defender princípios cristãos que estão na Bíblia. Então, se alguém defende esses princípios, eu estou com ele. Se alguém defende Deus, eu estou junto.
Deu para entender aí? Então não é questão de partido, não é questão de ideologia, é questão de princípio. Então tem esse princípio, está resolvido comigo. Não tem, é contra. Nós temos que definir de que lado nós estamos, porque nós estamos numa batalha. Então não tem como um soldado estar numa guerra e uma hora ele lutar do lado de um exército, depois ele pular e lutar do outro lado contra o outro. Não tem como você fazer isso. Ou você tem que definir de que lado você está. E aí o texto diz que muitos têm o péssimo hábito de abandonar, de deixar a sua congregação ou deixar de se congregar. Dá no mesmo, porque se deixa a congregação, deixa de se congregar. E quanto mais quando vedes que vai se aproximando o dia. Então o texto vai nos ensinar sobre a importância que Deus, inspirando o autor da carta aos Hebreus, dá para a sua igreja. Até porque foi Jesus que fundou a igreja, foi ele que inventou esse negócio de igreja. Foi Jesus, não fomos nós, né? Deixa eu subir aqui para eu pegar mais comentários. Estou lendo aí. E aí o que acontece? No Brasil, a situação é igreja de porta fechada para adoração. Aí passaram uma conversa na gente dizendo, não, a igreja pode ficar aberta, só não pode fazer culto. Eu falei disso outro dia, que sempre quando eu falei disso eu lembrei do irmãozinho que tinha um táxi e o passageiro entrou no táxi dele e disse para ele, né, pode fumar aqui no táxi? Aí ele disse assim, pode, só não pode soltar a fumaça. Então como é que é isso? É como a igreja, mantém a porta aberta, só não pode fazer culto. E aí? Então não resolveu. É uma malandragem aí para tentar calar a boca das igrejas, dos pastores. E a igreja tem que se posicionar. Então hoje o que é que acontece? A igreja está proibida de se congregar. Essa que é a realidade. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ó. Veja a importância da gente se congregar. Veja a importância. O texto de Hebreus diz que a gente tem que se estimular ao amor e a prática das boas obras. Então, e aí depois ele vai falar, não abandonando a vossa congregação como é costume de alguns, mas, aí ele diz, admoestando-vos uns aos outros. Então a gente precisa estar congregado para sermos estimulados na prática do amor, na prática das boas obras, e usando o verso 25 de Hebreus 10, aí eu diria também que nós precisamos estar congregando para sermos admoestados. 3 coisas: praticar o amor, praticar as boas obras e sermos admoestados. Nós precisamos da congregação, nós precisamos de nos congregar. Se cortar a congregação, se cortar o princípio da gente se juntar para adorar a Deus, estará sendo cortada a existência da igreja. Eis o risco, o perigo que a gente está enfrentando. Nós sabemos que o mundo pós-pandemia é um mundo diferente. Nós sabemos que nós temos que entrar na internet, entrar nas redes sociais. A igreja tem que ter o seu canal no YouTube, seu canal em tudo que for de rede social aí. Os pastores, da mesma forma. Os cristãos, do mesmo jeito. Os comerciantes, da mesma forma. Os empresários. Olha, gente, não dá para viver sem usar a internet agora. Já era importante ela, e agora mais ainda. Então nós precisamos de sabedoria para usar esse recurso maravilhoso que nós temos aí, que é a internet, que são as redes sociais, Instagram, Facebook, que mais? O Twitter, usar aí o WhatsApp, o que mais? E tem esse novo aí que concorre com o WhatsApp, vamos dizer assim, né? O que mais a gente pode usar? Aí tem os aplicativos para a gente conversar, o Zoom. Então a igreja tem que desenvolver a comunhão através destes recursos. Então está proibido a igreja de se congregar. Vamos desenvolver, vamos praticar, intensificar o uso de todos estes recursos para que a gente possa estar juntos.
Olha, agora mesmo. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí em Brasília. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está lá em Delmiro Gouveia, em Maceió, Alagoas, Santana do Ipanema, olha os primos aí entrando, eu já vi aí. Aí você está lá, o Itevaldo, olha, lá em Minas Gerais. Aí a sobrinha do Itevaldo está lá no Maranhão. Quem mais? A Débora está lá em São Paulo. Arthur, a Tauã está lá em Sobradinho 2. Quem mais aí está com a gente? O Francisco Flávio está lá no Nova Colina. A Vânia está com a gente. Quem mais? E deixa eu cumprimentar. Pastor Bruno Vieira, Jennifer Silva. Olha, Jennifer, que linda. A Dea Cris Bueno, Eudirene, Bispo Júnior. Então, nós precisamos nos juntar. Agora, olha, não é suficiente o Zoom. Não é suficiente o Facebook, Instagram. Bom, todos os recursos, eles não substituem o contato direto. Não dá. O contato direto é insubstituível. Essa aqui é a realidade. Mas a gente precisa se reinventar para enfrentar esse mundo aí. E não vamos deixar de existir de maneira nenhuma. Entendeu aí a mensagem? Então nós precisamos de estar juntos, quer seja pelo Zoom, quer seja presencial. A questão do presencial é gravíssimo, porque é um direito constitucional que nos foi tirado. E não perguntaram para a gente se a gente queria, se a gente aceitava. Então um governador ditador disse: não vou deixar você mais se reunir como igreja. Eu decidi isso, ainda que a Constituição, lei maior do país, diga o contrário, mas ele decidiu e ele usa a polícia militar para impor esse tipo de decisão ditatorial, antidemocrática. Mesmo que seja para o nosso bem-estar, mas quem tem que decidir isso somos nós. Ora, nós não somos cidadãos livres? Ele pode informar e dizer, tem um vírus aí e se a gente não se isolar vai morrer. Você quer se isolar ou você quer arriscar morrer? Pronto, essa é o nosso direito. Eu tenho o direito de dizer, não, eu não quero, acabou. Qual é o problema? Nenhum. Somos nós que decidimos. Então a questão da comunhão, do congregar-se, coloca em risco a existência da igreja. Mas o princípio quebrado aí, a democracia, a liberdade de agir, do ir e vir, uma vez que ele foi quebrado, agora para restituir é uma dificuldade, gente. E a qualquer momento, qualquer governador desse que dê uma de ditador, qualquer prefeito desse aí, ele resolve fechar as igrejas e aí a gente vai ficar calado. Estamos calados agora e vamos continuar calados. E mais para frente, quando passar essa praga e tudo, vamos permitir que isso aconteça? Se eles fizeram uma vez e os outros viram eles fazendo, se assumir um partido de esquerda comunista, vai prejudicar e vai perseguir a igreja. Pode ter certeza disso. E a força da igreja, eles sabem que está na comunhão, no se juntar. E eu quero falar para você que participa de alguma igreja, eu quero falar para você que não participa, que está aí com a gente, ou que participe de uma outra igreja, não importa. Eu quero falar para você da necessidade que nós temos de congregar-se. O homem precisa de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Deus estabeleceu isso na criação. Quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter um encontro com o homem. Depois Deus estabeleceu o Shabat, um dia separado para que o homem descansasse das suas obras, do seu trabalho e se relacionasse plenamente com Deus. Se cortar isso, enfraquece o homem, enfraquece o nosso relacionamento com Deus. E uma vez enfraquecido e quebrado o nosso relacionamento com Deus, estará também quebrado o nosso relacionamento com o próximo. Aí nós não estamos mais nos congregando, seremos prejudicados na prática do amor, na prática das boas obras e na admoestação.
Deu para entender aí o que é que está por trás disso? Então nós precisamos de congregar, de estar junto. Nós precisamos nos unir. Vamos nos manter unidos nas redes sociais, nos aplicativos, no Zoom. Não perca uma oportunidade sequer de você investir do seu tempo nesta comunhão com a sua igreja, com os irmãos. Estimule o seu pastor a fazer lives, a estar na internet. Entre nos canais do seu pastor, da sua igreja. Se inscreva no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde for, para que você esteja o máximo, mais próximo, mais junto. Quando passar essa pandemia, que a gente pudesse congregar, nós vamos continuar usando as redes sociais, porque elas são importantes para a evangelização. A gente precisa entrar, marcar presença, a gente precisa salgar. É o sal que tem que entrar nessas redes sociais para levar a palavra de Deus em todas essas áreas. Você entendeu aí, meu querido? Aí o texto de Hebreus 10, 25 vai dizer que a gente precisa se congregar e diz, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Meu irmão, não abandone a sua congregação. Não faça isso. Quando você abandona a sua igreja, a congregação, você enfraquece a sua igreja. E eu quero dar uma palavra direta a você aí, ó. Esse tempo de pandemia, você sabia que a sua igreja continua tendo que pagar todas as contas para manutenção das instalações? Você sabia que nesse tempo de pandemia a igreja precisa manter todos os salários? Você sabia que nesse tempo de pandemia a sua igreja continua tendo despesas? E aí eu pergunto, você está sendo fiel nos seus dízimos ao Senhor, nas suas ofertas na casa de Deus? Você pode, sim, e deve continuar contribuindo. Agora, se você está desempregado e não ganha nada, você não tem obrigação nenhuma de contribuir, porque você não está ganhando nada. Os dízimos, eles são a 10ª parte daquilo que nós recebemos. Se você está recebendo alguma coisa, então tem alguma coisa para você devolver para Deus. Então nós não podemos enfraquecer a igreja, a nossa igreja, a igreja de Jesus. Nós não podemos enfraquecê-las nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, cortando a comunhão. O governo já proibiu para enfraquecer a igreja, proibindo os cultos. Aí agora os próprios membros e discípulos vão enfraquecer a igreja mais ainda, deixando de contribuir financeiramente? Deixando de apoiar os canais e a internet da sua igreja? Não, isso não pode acontecer. Você não pode se juntar ao governo para prejudicar a sua igreja, para prejudicar a igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos nos estimular ao amor, à prática das boas obras, à admoestação, para que quando passar essa crise, essa pandemia, a gente ressurja como igreja muito mais fortes, muito mais conscientes da nossa responsabilidade perante o Senhor. Quem concorda com isso, dá um amém aí, bota o dedinho para subir, meu querido. Aí o texto de Hebreus 10 vai dizer que nós temos, eu falei 3 coisas: congregar, admoestar, porque está chegando o dia. Admoestar quer dizer apoiar um ao outro. Geralmente a gente fica com o entendimento equivocado de que admoestar é dar bronca, e não é. A palavra aí, usada em Hebreus capítulo 10, tem o propósito, o objetivo de estimular, apoiar um ao outro. Então, nesse tempo de crise, de pandemia, nós precisamos nos ajudar, apoiar um ao outro, para que ninguém caia, vacile na sua fé em Jesus Cristo. Amém? Quem entendeu essa palavra, bota um coraçãozinho aí para subir, meu irmão. Muito bem, bota o coraçãozinho mesmo para subir. Deixa eu subir a telinha, muito bem. Ótimo, estou vendo aí os coraçõezinhos subindo. Então a palavra de Hebreus capítulo 10, no verso 25, fala da importância de congregar, da importância de se admoestar, um apoiando o outro, um ajudando o outro. E aí vem a expressão, até
porque está chegando aquele dia. Aquele dia se refere ao dia da volta de Jesus, que ele vem para arrebatar, arrebanhar a sua igreja. Está chegando o dia. Então a gente tem que viver sabendo, tendo a consciência de que o dia está chegando. Ou Jesus volta para levar a sua igreja, ou a gente vai ao encontro do Senhor. Deu para entender aí? Deus te guarde, que praga nenhuma atinja sua vida, sua família, sua casa.